E aí, pessoal, beleza? Graça e paz. Uma família, né? A gente repete muitas coisas, não é não? A gente ouve coisas na nossa casa quase todo dia. A gente tem que se lembrar de algumas coisas que não podemos esquecer, que são fundamentais. E se tem algo que nós precisamos todos os dias lembrar, é do favor, é da graça do Pai por nossas vidas. Amém? Estamos nesse início de ano, novamente, trazendo à nossa memória o favor imerecido da graça do nosso Senhor. E é sobre isso que, antes de participarmos da ceia, porque a ceia é o memorial da graça, fazei isto em memória de mim. A ceia é um cerimonial que nós celebramos para não nos esquecermos da graça, do favor do Senhor. Hoje eu estava falando com alguns irmãos. O Espírito Santo tem me levado a mergulhar novamente em tudo isso, ler as Escrituras. Na quinta-feira, antes do encontro das primícias, às 6 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Ele me disse assim: Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele acordava e dizia: eu quero me lembrar da graça. Eu preciso me lembrar do favor, que é a graça, quem é a graça, e o que a graça já fez por mim. Porque nos movermos pela graça é a maneira de reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, Espírito Santo, vem, mova-se nesse lugar. Espírito Santo gera as atmosferas necessárias para esse tempo. Obrigado porque nós temos acesso, não precisamos mais dos rudimentos, dos cerimoniais externos, mas agora, porque um novo e vivo caminho está nos aberto, diz a Tua palavra, podemos entrar confiadamente. Então vem, Espírito Santo, e opera aqui, em nós, entre nós e sobre nós, em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios, capítulo 5, 16 a 20, eu vou usar alguma coisa aqui do João Ferreira de Almeida, a edição contemporânea, e a NVT, a nova versão transformadora. Às vezes eu falo aqui muitas referências e passo rápido por elas. E eu sou muito grato por aqueles irmãos que estão entusiasmados, estão anotando. Mas aí você tenta anotar o que você pode, as referências que você pode. Vai escrevendo assim rápido. E durante a semana você volta lá. Aí você coloca bem devagarinho, você volta. E assim nós vamos. 2 Coríntios capítulo 5. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Tão pura é a Tua palavra. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 16 em diante. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, diz Paulo. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, tendo
Colocaram NVT, eu estou usando a outra. Tá? Estou na contemporânea aqui. Vou começar novamente. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso, conhecer a Cristo no Espírito, ser uma nova criatura, provém de Deus que nos reconciliou. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Do que fala esse ministério da reconciliação? Versículo 19, isto é. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não creditando contra aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra, esse ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. O ministério da reconciliação é algo que nos alcançou, e agora, como embaixadores desse ministério da reconciliação, Deus roga através de nós, reconciliados. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, continua Paulo, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Você pode repetir o versículo 2, eu falo e você repete? Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Digo-te, olha para alguém, digo-te, agora, presente, é o tempo aceitável. E agora é o dia da salvação. Aleluia, de fato agora é o tempo. E agora é o dia. Paulo está se dirigindo a uma igreja local em uma região, irmãos, com vários problemas na sua condição. Por favor, quando nós falamos da questão da igreja e seus problemas, nunca podemos falar da sua posição, e sim da sua condição. A justificação pela fé mudou a nossa posição. Retornamos à nossa posição de filhos amados em Deus. Ok? Voltamos lá antes da queda pela fé. Essa é a nossa posição inalterável.
A nossa justificação não foi um processo. Não entramos no processo da justificação. Entramos no milagre instantâneo da justificação. A justificação, pela graça, pelo favor, nos tornou filhos amados, nos restaurou em Cristo Jesus. E Paulo está lidando com aquela igreja, querendo mostrar para os irmãos que grande parte de todos os problemas que eles viviam, falta de testemunho, demanda nas relações entre os irmãos, irmãos se mordendo, irmão colocando o outro na justiça, filhos se relacionando com a esposa do pai, o assunto do casamento banalizado, Santa Ceia sendo banalizada, irmãos se levantando um contra o outro, se julgando melhor do que o outro, preferência, procrastinação, julgamento, maledicência, tinha a sua raiz em estarem vivendo, não o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho da graça, mas o evangelho do Senhor Jesus misturado, comida misturada. E Paulo vem falar sobre o tempo, que hoje é o tempo, e hoje é o dia da salvação. Paulo está chamando os homens e nos alertando para o tempo que nós estamos vivendo. Que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a chamada dispensação da graça. O que é uma dispensação? Não vou entrar no assunto nessa manhã das 7 dispensações. Mas a primeira dispensação começou com a dispensação da inocência. Quando Deus faz uma aliança com Adão. Adão não tinha o conhecimento do bem e do mal. Essa foi a primeira dispensação. A segunda foi a dispensação da consciência, depois do homem ter pecado, consciente agora. E por aí vai. Mas nós chegamos na 7ª dispensação. Nós estamos na dispensação do favor, a dispensação do evangelho da graça. Eu quero dizer para você e afirmar o que Paulo disse pelo Espírito Santo: não viva fora de tempo, não viva fora da estação. Nós estamos vivendo a dispensação do favor imerecido de Deus. E por que nós estamos nesse início de ano falando tanto sobre o evangelho da graça? Onde Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque esta é a verdade atual. Diga para o seu irmão: o evangelho da graça é o mover atual. É a verdade atual. Verdade é verdade, sempre. Mentira é mentira, mas eu não estou falando que a verdade deixa de ser verdade, mas eu estou falando de verdade atual, e outras verdades se tornam acessórios, e nós estamos vivendo o favor, a época da graça. Segundo Pedro 1, capítulo 2, diz assim, que os irmãos sejam confirmados na presente verdade. Então nessa minha introdução, em cada dispensação, que o homem já passou na humanidade, havia uma verdade atual para aquele tempo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, na dispensação da inocência, que era o tempo da vontade divina, Deus tinha uma vontade, e Deus tinha uma verdade central, em que todas as outras verdades estariam sendo acessório, diante daquela verdade. Qual que era a verdade? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. E esse era o assunto, essa era a verdade de Deus, essa era a verdade a ser reconhecida, recebida e honrada, ok? Se Adão e Eva não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que nós estaríamos fazendo hoje aqui? Nós estaríamos num seminário, nós estaríamos aprendendo sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles comeram, e eles morreram, e diante
desta realidade, diante desta verdade não honrada e abandonada, Deus estabelece uma nova verdade em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Deus que não muda, e que não muda a verdade do que é verdade, mentira sempre será mentira, mas agora Ele traz uma outra verdade, que Ele, através de uma semente, que Ele plantaria na humanidade, a mulher, Maria, plantaria uma semente, porque a mulher não tem semente, mas Deus colocou uma semente numa mulher chamada Jesus, e Ele disse que a semente, esse descendente que nasceria da mulher, ele viria para destruir aquela semente que entrou no homem quando ele abandonou a verdade. Oh, aleluia. Meu Deus, eu fico todo arrepiado de ouvir de Deus essas coisas. Mais de 800 anos se passaram e Deus mandou Moisés. E Deus traz o quê? A lei. A verdade então atual não era mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade agora era a lei. Êxodo capítulo 19, depois de 3 meses que o povo sai do Egito, Deus abre o mar vermelho, uma estrada para eles, eles não fizeram nada, eles só marcharam. Deus fez tudo aquele sangue carmesim, figuras mostrando a realidade espiritual da justificação. Deus fecha o passado deles no Egito com a morte, porque dos teus pecados não me lembrarei mais. Depois de 3 meses, Deus está falando com Moisés, lá no Monte Sinai. Moisés desce. Sabe o que o povo fala, Luizinha? Tudo que o Senhor falou para você, Moisés, nós vamos obedecer. Arrogância. Nem sabiam o que era. Como que eu posso cumprir algo que eu nem sei o que é? Até aí eles tinham saído do Egito. Deus se movia numa coluna de fogo à noite, estava presente com eles. Durante o dia uma coluna, uma nuvem para refrescá-los. Deus se movia quando eles falaram que tudo que o Senhor disse eles iriam cumprir. Deus distanciou o homem dele. Agora tem um representante, é você, Moisés. Nem todo o povo se chegará a mim. E Deus então manda a lei. Qual que era a verdade daquele tempo? Era a lei. O que os profetas profetizavam? O problema de não ter observado a lei. Por que está acontecendo isso com você? Porque você não cumpriu a lei. Por que você está doente? Porque você não cumpriu a lei. Por que você está amaldiçoado? Porque a verdade de Deus em Moisés é a lei. O homem faz para merecer da parte de Deus a recompensa. Essa era a verdade. A lei de Deus é boa, perfeita. Mas para que foi dada a lei de Deus? A lei de Deus foi dada para consertar o homem? Não. A Bíblia diz que a lei de Deus santa, que tem mais de 600 mandamentos, que são resumidos em 10, o pensamento de Deus foi dado, não foi dado para tornar o homem melhor. A lei de Deus foi dada para mostrar a transgressão do homem e a impossibilidade dele, cumprindo a lei, ser justificado diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Nos dias de Moisés, para ser justificado, nós precisávamos cumprir a lei. Por isso que em Moisés todos morrem. Por isso que em Moisés todos estão condenados. Porque a lei falava algo e eu não tinha poder, natureza para cumpri-la.
Então os profetas vieram e denunciaram a transgressão do homem. Esta é a verdade da velha aliança. Se passaram mais de 1000 anos, bem mais de 1000 anos, Deus fica 400 anos em silêncio, e Ele vai mudar do tempo, Ele vai mudar a dispensação. Preste atenção nisso. Hebreus, capítulo 8, versículos 7 a 12. Eu vou ler também, querido irmão, por gentileza, na João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, tá? Coloca aí que nós vamos ler. Preste atenção. A lei de Deus é perfeita. Deus é perfeito. Não vem imperfeição de Deus. Olha o que o Espírito Santo diz através do autor desse livro. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se está tudo bom, está tudo perfeito, tudo maravilhoso aqui, para que mudar? Mas a lei não veio para tornar ninguém maravilhoso e perfeito. A lei veio para mostrar a imperfeição e iniquidade do homem. Bora lá, o outro. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias. Passado, o Senhor falou através dos profetas, do profeta Isaías, de todos os profetas. Eles anunciavam o tempo de hoje. Eles anunciavam a hora de agora, o dia de hoje. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, que inclui a gente, eu vou estabelecer um novo concerto, um novo tempo, um novo modelo. Vai. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Ela está falando de Moisés. Está falando do concerto. De 3 meses após ter saído. Como não permaneceram naquele meu concerto, que era a verdade da lei naqueles dias, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias, presta atenção, depois daqueles dias, está falando lá de trás, de um concerto que viria depois daquele dia de quem estava profetizando, e esse dia é hoje, diz o Senhor. Qual será o concerto? Do tempo presente que Paulo fala, do dia aceitável, do ano aceitável. Que tempo é esse agora que nós estamos vivendo? Porei as minhas leis no seu entendimento, e eu as escreverei em seus corações. Qual era a verdade da lei nos dias de Moisés? A verdade da lei dos dias de Moisés é que estava escrito em pedras, depois foram escritas em madeira, em pergaminhos, mas agora está dizendo de uma mudança de dispensação e de estação, onde eu vou pegar a minha palavra, que é uma pessoa, quem eu sou, eu vou escrever no seu coração. Está dizendo assim, eu Deus, eu vou escrever no teu coração, eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Há uma versão que diz, e eles me serão por filhos. Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo. A lei aqui, ó, não matarás, não adulterarás, não faça, não seja. Porque a lei, o resumo da lei é o seguinte: você faz para Deus, mas a dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação da graça. É
Deus que faz em nós e por nós. É Deus que opera em nós. Ninguém vai mais dizer ao outro: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12. Porque serei misericordioso. Está falando de um novo tempo, de uma mudança de estação, de uma verdade atual. E conhecereis a verdade te libertará. Que verdade a gente conhece? Que verdade nós estamos nos movendo? A lei é mentira? Não, é uma verdade. Mas a lei não é uma verdade atual. O que é uma verdade atual é a graça do nosso Senhor Jesus. E eu quero te dizer, essa dispensação da graça é a última. Portanto, não basta crer numa verdade, mas eu preciso pegar, pelo poder do Espírito Santo, a verdade atual, tomar posse da verdade atual. Por isso que Paulo está lá interessado em ajudar a igreja a falar: este é o tempo, hoje é o dia, é o ano aceitável do Senhor, é agora a salvação do nosso Deus. Meu Deus do céu. Olha, irmãos, sabe que tempo que nós estamos vivendo? Tempo da graça. O que é o tempo da graça? Serei misericordioso para com as suas iniquidades. O que é uma pessoa ter misericórdia da outra? O indivíduo deve, ele transgrediu, você o absolve, ele está livre. O que é a graça? Você deve, Deus foi misericordioso com você, e você não sai de mãos vazias, você sai com as mãos cheias de tudo que Ele é. Você sabe o que é a graça? A lei nos tornou endividados diante de Deus. Você sabe o que é a graça? Deus pegou a minha conta em vermelho para Ele, pegou todos os meus débitos no Filho Jesus e pegou todos os seus créditos e colocou sobre mim. Nós fomos lá no gerente do banco, nós sentamos lá, Jesus Cristo através do Pai sentou naquela conta e diga assim: por favor, pegue tudo que é meu, que está no meu nome, a minha identidade, quem eu sou, dá tudo para Ele, dá a minha identidade, dá meu nome, dá o meu caráter, dá todas as minhas provisões, dá tudo para Ele, e tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele deve, tudo aquilo que Ele gerou de problema, dá tudo para mim. Ele atraiu todas as nossas iniquidades e todas as nossas dívidas. Nós estamos vivendo o tempo da graça, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações eu não me lembrarei mais. O que era o tempo da lei? A verdade da lei. Tudo que nós fazíamos de errado e nós pecávamos, nós éramos lembrados e Deus se lembrava. E toda vez que na lei Deus se lembrava, Deus julgava e o homem era condenado à morte. Mas aqui está dizendo, irmãos, que na graça Deus não se lembra mais. Sabe, marido e mulher que vive na lei, eles já são avós. E até hoje eles são avós. A casa já está vazia. E eles estão lembrando o que o outro fez errado lá na lua de mel. Porque eles estão na lei. Eles remoem. Eles lembram os pecados. Sempre lembrando os pecados, sempre lembrando as falhas. A lei faz isto. Mas a graça vem com intervenção divina. Eu queria dizer uma coisa a você. Paulo, e ser um pregador do Evangelho, é ter no Espírito Santo a autoridade para olhar para as pessoas e dizer assim: o Senhor diz para você, meu amado irmão, como é seu nome? Você? Felipe. O Senhor diz para você que em Jesus, Ele não se lembra de nenhum mais pecado teu.
O que você cometeu, o que você comete, o que você vai cometer. Porque em Cristo Jesus, você já está justificado de todos os teus pecados. Esse é o tempo da graça. Diga para o seu irmão, a verdade atual é a graça. Porque na verdade atual, presta atenção, Deus vai cumprir todas as exigências que pôs sobre ele. Na graça, não há menção de condição imposta. Na antiga aliança, preste atenção, na verdade passada da antiga aliança, existia condição imposta. E a condição era, pela tua obediência, você seria recompensado. Na verdade atual da graça, na obediência de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu recebo uma herança, não a recompensa. Eu já tenho tudo. Eu tenho Cristo em minha vida. Porque eu estou na graça. Você percebe o pronome? O pronome aí, eu imprimirei, inscreverei, eu serei. Iniquidades, eu vou usar de misericórdia. Pecados, eu jamais me lembrarei. Eu quem? Deus. Diga assim para o seu irmão, enquanto Deus se lembra, Ele julga. E quando Ele julga, Ele condena. Por isso que os homens que se comparecerem diante de Deus numa verdade passada da lei, eles vão lembrar da lei do faça certo e faça errado, serão julgados e condenados por Deus. Por isso que diante de Deus, pela lei, ninguém será justificado e ninguém será salvo. Na graça, qual que é a verdade atual? Deus não tem lembrança de nenhum dos nossos pecados. Na graça, Deus não tem lembrança de nenhum dos nossos pecados. Deus faz vista grossa para o pecado. Deus na graça virou um pecador. Deus na graça está passando pano. Não, não é isso. Mas na graça Deus desistiu de esperar do homem e exigir do homem como na lei. E agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça como consequência, reinam em vida através de Jesus Cristo nosso Senhor. Diga para o seu irmão assim, não fique lembrando, você e os outros, daquilo que Deus já esqueceu. Não fique lembrando dos teus pecados, que em Cristo Jesus, Deus já esqueceu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E no versículo 3. Deus em sua carne, em Cristo, venceu o pecado na carne, para que hoje eu e você fôssemos justiça de Deus pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fé. Crer. Crer. O que a igreja está falando para a gente? O que a igreja ensina? O que os púlpitos dos sinais diz para nós? Faça certo. Eu não estou vindo aqui falar para você fazer errado, mas ensinamos, faça certo. Mas o Evangelho de Jesus diz assim, se você crer certo, você fará certo. Creia primeiro, porque crer na graça, a graça é a raiz. O viver em obediência é o fruto, aleluia. Tome posse da graça. Tome posse da graça todos os dias. Qual que é a parte do homem? Crer. Diga assim, a parte é crer. Diga, eu acredito. Você viu o time do Atlético Mineiro lá, naquela Libertadores da América lá? Pegaram esse versículo.
Eu acredito, eu acredito. Levante todo dia como a torcida do Atlético Mineiro e diga assim: eu acredito, eu acredito. Eu acredito que não há mais condenação para mim. Eu acredito que eu estou justificado em Cristo Jesus. Eu acredito que todos os meus pecados foram lançados para trás dele. Eu acredito que Jesus é a minha porção, que Jesus é a minha herança. Eu acredito totalmente que eu sou um filho de Deus em Cristo Jesus e que eu já tenho uma herança. Eu acredito. Acredite. Acredite. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Nós lemos até o 12, mas agora eu quero ler o 13. Eu segurei de propósito. Gente, olha esse versículo. Hebreus 8, 13. Vamos lá? Dizendo novo concerto, o que aconteceu? Envelheceu a antiga aliança. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Diga para o seu irmão assim, ó: a velha aliança caducou. Ela envelheceu, porque nós estávamos na velha aliança, agora nós estamos na nova aliança, aliança da graça de Deus. Viver do passado e da verdade atual é um grande equívoco que nos leva para o medo. Isso é tão sério, vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Está cheio de profeta da velha aliança. Se tem algo que não poderia haver na igreja, seriam os profetas da velha aliança. Eles são incríveis. O Senhor te diz, o Senhor manda te dizer. Aí eu falo, ele vai falar para mim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí o profeta vai dizer para mim assim: o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito de você, pensamentos de paz e não de mal. Sabe que os profetas da velha aliança, que estão na sua condição lá no monte Sinai ainda, e estão lá em Moisés, eles sempre trarão para vocês julgamento, medo e a ira de Deus. Porque isso é um problema. Julgamento. Você quer ver gente com a cabeça doente? Você quer ver gente doida? Você quer ver gente perigosa nessa terra? É filho de Deus que já está justificado, já tem uma posição em Deus, mas na sua condição ele mistura graça com lei. Ele faz uma salada que, mano, não liga, não dá certo. Eu queria dizer uma coisa para você: graça e lei são opostas, não podem conviver. Ouça o que o Espírito Santo te diz. E tem gente que está orando noite e dia: eu quero o ministério de João Batista, eu quero o ministério do fogo. Com todo respeito a você, João Batista estava numa transição da velha para a nova aliança. Ele estava lá no meio. O que tinha de confusão na cabeça de João Batista, que ele como profeta, ele anunciou o caminho do Senhor. E sabe o que ele fez lá na frente? A lei faz isso. Ele ficou com dúvida se Jesus era o Jesus, e se quando ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele foi preso, Flávio, sabe o que ele perguntou? É você mesmo ou eu errei? Eu quero ser profeta de Jesus, da nova aliança, da graça. Eu quero chegar para você, irmão, tem uma profecia para você. Qual que é a profecia? Olha, em Hebreus está escrito assim, ó: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras e pelos seus profetas exclusivos, nesses últimos dias nos falou por intermédio do Filho, o qual fez herdeiro por todas as coisas. Sabe o que é um profeta da nova aliança? Ele fala por intermédio do Filho. E o que o Filho faz? O Filho vem e nos apresenta o Pai, sempre o Pai. Por isso que na profecia dos profetas do Novo Testamento nós somos consolados, nós somos edificados, nós somos restaurados e nós somos levantados para a glória de Deus.
A verdade presente da graça é a última verdade. Não haverá outra verdade. Pois já estamos vivendo a revelação final de Deus, que é Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Põe aí pra gente, irmão. Efésios 1, 10. Lê em voz alta, irmão. Paulo tinha falado e está começando a falar da igreja na sua posição. Ele fala no versículo 3 de Efésios 1 que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E ele está falando da graça revelada. Ele vai falar do evangelho, da graça. Ele fala assim, ó, de tornar, presta atenção, tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Plenitude do tempo, é o tempo pleno. Hebreus 11, irmãos, Hebreus 11, fala que todos os profetas, todos os heróis da fé, eles viveram lá no seu passado, olhando para o futuro e para os dias que nós vivemos. A verdade atual, eles viviam a verdade da lei que condenava, mas eles olharam de longe, eles abraçaram a verdade atual, que é a dispensação da graça, e vendo o Cristo crucificado pelos pecados deles, ressuscitando para a justificação, a Bíblia diz que eles creram, e porque eles creram, eles viveram nessa terra como peregrinos, forasteiros e cidadãos dos céus, como membros da família de Deus. Diga aleluia. Eu quero ler Atos 20, 28 e 32. Paulo está externando o seu amor, o seu cuidado pelo rebanho. Ele está se despedindo de irmãos que por conta da sua missão, por causa da graça, foi Paulo que disse assim, pela graça de Deus sou o que sou. Não é pela lei de Deus sou o que sou, pelo que sempre fiz certinho sou o que sou, mas pela graça de Deus sou o que sou. Quando eu falo sou o que sou, o que vocês se lembram? Do que você é ou do que Cristo é? Moisés, Senhor, eu não vou lá não. Moisés, quando perguntarem para você, você vem em nome de quem? Quem é você? Diga assim, o eu sou me enviou, o eu sou o que sou você, Moisés, em você, para ser tudo o que você precisa. Presta atenção nisso, irmão. Vamos ler. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio. Igreja é aquilo que é resgatado com o sangue de Jesus. Não é com o comportamento, é com o sangue de Jesus. O comportamento é resultado de tudo aquilo que Jesus operou. Não busque resultados, não queira resultados antes de descobrir, não queira o fruto, sem antes ter a raiz saudável. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, eu li tudo isso só para ler essa partezinha aí. Agora, o tempo agora, presente. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Eu encomendo vocês a Deus. E agora, a palavra do quê? A palavra da sua graça. A palavra da graça não é uma doutrina. A palavra da graça é uma pessoa.
Por isso que a Bíblia diz, os que estão debaixo, cobertos, debaixo das asas, os que estão debaixo da graça e a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque a graça, que é uma pessoa, Jesus, é poderosa para vos edificar. A lei não nos edifica, a lei mostra a nossa transgressão, mas o favor e a graça do amor de Deus sobre nossas vidas nos edifica, e não só nos edifica, mas ela também nos dá herança entre os santificados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Percebe isso, irmãos? Você crê na palavra de Deus? Eu sei que todos creem, mas em qual verdade e palavra atual a gente crê agora? Não é só questão de crer, mas é necessário crer em uma verdade atual. Somente a palavra da graça tem o poder de nos edificar e dar herança. O que é uma herança? Romanos capítulo 8 fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. A igreja e o Evangelho da Graça fala que nós temos uma herança. O que é uma herança? Quanto você trabalhou? Quanto você se esforçou? Sabe o que é herança? O outro faz tudo e eu desfruto. O outro faz tudo. O meu pai fez tudo e eu desfruto. Está lá na conta. Eu só vou lá e começo. O outro fez até assim, ó. Assim não, né, irmão? Faz assim, né? Assim ficou estranho, né? É? Entendeu? Herança. Sabe o que é herança? Você lembra nos dias de Eliseu? Samaria toda cercada. Ia todo mundo morrer. Todo mundo passando fome dentro do acampamento. O inimigo estava ao redor. Deus foi lá e lutou pelo povo. Os mendigos que não eram aceitos, que não tinham prerrogativa nenhuma, como eles não tinham nada a perder mesmo, eles foram lá no acampamento. Chegaram lá, não tinha mais ninguém no acampamento do inimigo. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Encheram a barriga, comeram de tudo que tinha lá, não trabalharam, as mulheres não foram para o fogão, os homens não tiveram que matar o animal, imolar para comer, estava tudo pronto. Herança é aquilo que você desfruta, que você senta na mesa, você não paga nem com pouco dinheiro. Herança é dada a você. Não viva na lei. Na lei você trabalha para ter. Na graça você descansa porque você já tem, porque você já é um herdeiro em Cristo Jesus. Vou terminar. E nossa mente foi condicionada a pensar sempre nos termos da lei e não da graça. E só a graça pode nos edificar. Infelizmente, irmãos, nós temos uma grande tarefa a realizar. Quem são aqueles que vão perseverar na tarefa de ir e fazer discípulos? Quem são aqueles que tomarão a cruz todos os dias? Negarão pai e mãe? Não negociarão o seu tempo, as suas prioridades para Deus? Quem são aqueles que levarão a morte? Não são aqueles que vivem na zona do medo. Não são aqueles que vivem na zona do castigo. Líder de igreja, pastor de igreja que prega a lei e prega o juízo, preste atenção. Preste atenção. Sempre por trás de um moralista existe um homem condenado, que ele está debaixo da lei e ele se sente culpado e ele não é livre. Por isso tantos escândalos na vida da igreja, porque não se apropria da graça. Quem vai? Quem vai estar amanhã aqui no ID? Aqueles que reconhecem o favor imerecido. Quem vai dirigir célula? Quem vai dar a outra face? O que a lei dizia?
Bateu? Bateu? Levou. O que a lei dizia? Olho por olho? Você me dá um murro no olho? Te dou um murro no olho. Você me dá um murro na boca, quebra um dente? Eu te dou um murro na sua boca e quebra o seu dente. Então deixa eu perguntar para vocês. Tem havido muita dissensão entre os irmãos? Há muita guerra entre os irmãos? Há muito partidarismo entre os irmãos? Sabe por quê? Porque não nos apropriamos da graça. Nos apropriamos dos princípios da lei que matam. Porque a Bíblia diz que na graça, pela capacitação do Espírito, se o teu irmão te bater na tua face, dá a outra face para ele. Porque quando ele bater na segunda vez, depois de você tê-lo amado na primeira, o amor de Deus vai constrangê-lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Salmo 143, 8, na versão Ara. O homem segundo o coração de Deus, Davi. O homem segundo o coração de Deus, Davi. Deixa eu perguntar aqui, hein? Quantas mulheres que estão nessa noite aqui, nessa manhã, escolheriam Davi como esposo? Quem naturalmente escolheria Davi como amigo? Eu gostaria de ser o grande amigo de Davi. Urias. Quem gostaria de ser o grande amigo de Davi? Urias. Fala aí. Mas Deus falou que eu achou a Davi. Deus é santo, irmãos. Deus não tem parte com o pecado. Mas a maneira de nos levar de volta para Ele, pessoas que nasceram em pecado, é ter feito do seu Filho Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos chamados de justiça de Deus. Salmo 143, 8a diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Você pode repetir? Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. O que é a graça? É uma pessoa. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Irmão, levanta debaixo da lei. A lei traz preocupação, a lei traz ansiedade, porque na lei a gente tem que dar conta de fazer para merecer. Na graça você acorda e você já acorda descansando naquele que opera e faz por nós e em nós, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Meu Deus. Irmãos, nós estamos na graça, mas precisamos vigiar e entender as formas que a lei pode agir em nós. Precisamos entender a forma que é a graça. Na verdade, nós deveríamos perguntar em todos os setores da nossa vida: o que tem aqui de lei agindo em mim? E o que tem de graça agindo em mim? A graça nos ensina, irmãos. Só a graça pode nos levar a uma vida de santidade. Amém? A justificação é a porta de entrada da graça. Após há um caminho a ser percorrido. E assim como a justificação é somente pela graça. Eu quero lá rapidamente ler alguns versículos. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Leia em voz alta, por favor. Olha aqui, vamos ler nessa versão todos aqui. De Cristo. Você pode ver que quando nós já estamos justificados, nós estamos na graça, mas quando nós pegamos princípio da lei, a gente não desfruta da graça, irmão.
a gente não desfruta da graça. E a graça está aí para nós. Gálatas 3,13. Esse é demais. Dona Beth falou ele ontem à noite. Olha lá, ó. Cristo nos resgatou da verdade passada da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E nós temos coragem de vir no Vida Vitoriosa e falarmos para os irmãos terem procedimentos corretos, porque se eles não procederem corretamente, eles vão entrar debaixo de maldição. Mas o que está escrito ali? A gente deve dizer para a pessoa: você não precisa mais viver debaixo de maldição, porque se Cristo se fez maldito no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus foi pendurado em um madeiro? Você crê? Então diga para o seu irmão: então você não é mais um maldito. Ponto. Ponto, amém? Diga para o seu irmão: a graça é uma pessoa. A lei, estatutos. A lei manda você viver em demandas. O que eu tenho que fazer, o que eu não faço, o que pode, o que não pode, que horas é, que hora não vai, o que isso, que aquilo outro, e censura isso, tá louco, muita reunião, muito isso, muito aquilo. Porque quando a gente vive sob o princípio da lei, é demanda. É demanda, é demanda, tenho que fazer, tenho que lavar o quintal agora para ela, eu queria jogar bola, mas eu tenho que lavar o quintal, é demanda. Agora a graça não, a graça é provisão, a lei é demanda, a graça é provisão, aleluia, aleluia, aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, olha lá. Estamos terminando, irmãos. A introdução, porque eu vou terminar essa palavra hoje à noite. Sabe o que eu vou falar para vocês? 7 pontos que diferenciam a lei da graça. Você vai explodir. Nós vamos explodir nessa noite aqui, irmãos. Viu? Nós vamos, ó, sapo boi. Vamos lá. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, diz o Espírito, filho meu. Quem é filho aqui? O que a gente tem que fazer? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É a graça que nos fortalece, irmãos. Não é a lei que nos fortalece. Não é o que pode e não pode. Não é o certo e errado. O que nos fortalece é comer da árvore da vida. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a parte apenas A, bem pequenininho. 2 Coríntios 12, 9a. Que essa versão tem o que eu quero. Então ele me disse: a minha graça te basta. Ponto, só até aí. O que o Senhor disse? A minha graça te basta. Quem é a graça? É uma doutrina? Não, a graça é uma pessoa, é Jesus. Por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Ah, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por mim agora, se a graça está em mim, se a graça é comigo, quem poderá ser contra mim? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como ele não me dará todas as coisas? Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Vamos ler em voz alta, irmãos? E vamos tomar a ceia? Agora na graça. Lá no Monte Sinai Moisés representava, não podia subir. Mas agora na graça o que acontece? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao quê? Que verdade! É para a gente chegar agora. Nós vamos chegar aonde? Ao trono da graça, a fim o quê? De recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna
É agora que nós achamos graça, porque a graça nos achou. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se gloria. Todavia, o efeito da graça, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Diga aleluia. Caramba, meu. 2 Coríntios 5, 21. Mais um. Eu vou chegar um dia, irmãos, que aqui vão fazer igual faziam lá no Chacrinha. Igual fazia lá no Raul Gil e lá no Silvio Santos. Mais um. Jesus merece. Você pode ler em voz alta? Olha para isso aqui, irmão. Ô Tiago, olha isso aí, mano. Está escrito. Diga assim, está escrito. Lê em voz alta.